Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O vício religioso. Se a vossa justiça não for maior do que os escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Ryan frequenta regularmente a igreja, oferece-se como voluntário e está sempre ansioso para discutir religião. Ele tem numerosas imagens e símbolos religiosos no seu apartamento e no carro. Gosta de citar a Bíblia para reforçar o que esteja querendo provar, mas desconfia das pessoas que fazem o mesmo quando elas discordam da sua interpretação. Ryan é muito rígido a respeito de como as pessoas devem se tornar cristãs. Ele tem ideias muito firmes sobre como elas devem falar, o que devem ler, que tipos de divertimentos são aceitáveis e como devem pensar a respeito dos assuntos sociais. Embora ele afirme ter entregue a Deus o controle da sua vida, quase todo mundo o considera muito controlador. Infelizmente, Ryan não deseja relacionamentos e sim discípulos. Ele precisa que os outros confirmem as suas convicções religiosas, aceitando-as incondicionalmente. Ele não está usando a sua religião como o objetivo de estabelecer uma conexão, e sim de expor seus pontos de vista. Esta nunca foi a intenção de Jesus, embora Ryan diga às pessoas que deseja que elas sigam Jesus. Na verdade, é a ele próprio que ele quer que sigam. Internamente, ele vive dúvidas e angústias que tenta encobrir para si mesmo com o seu fanatismo religioso. Um de seus amigos sugeriu certa vez que ele se consultasse com um terapeuta devido à dificuldade que estava tendo no relacionamento com a namorada. Mas Ryan desconfia da psicologia. Ele acredita que todos os problemas são resultados da falta de fé e duvida que a terapia possa ajudá-lo. A verdade é que Ryan não quer conversar com um terapeuta porque não deseja revelar suas dúvidas, inseguranças e sentimentos de confusão interior. Ele gosta de se sentir forte e no controle da situação. O que Ryan não percebe é que a sua religião é uma forma de idolatria, porque está sendo usado para encobrir sentimentos dolorosos, em vez de ligá-lo a Deus e aos outros. Em vez de entender seus sentimentos, ele os dissimula com uma linguagem e com rituais religiosos. Ryan usa isso para se medicar contra a dor e o sofrimento, que é o oposto de que Jesus fazia. Ryan tornou-se viciado em controle, e a religião passou a ser a sua droga predileta para garantir a sensação de poder. Provavelmente será necessário que aconteça uma crise na vida de Ryan para fazer com que ele reexamine a sua religião e possa usá-la para favorecer o seu relacionamento com Deus. Para Jesus, a religião e a idolatria eram absolutamente diferentes. Os fariseus e os escribas eram pessoas sinceramente religiosas que não se consideravam idólatras, porque adoravam a Deus. Mas Jesus advertiu que não devemos usar a religião para parecer íntegros, escondendo dentro de nós os nossos verdadeiros sentimentos. Para ele, a integridade baseada nos relacionamentos era muito mais importante do que a integridade fundamentada em dogmas. Aquilo que Jesus descrevia como idolatria, eu vejo hoje no meu consultório como vício. Para Jesus, o propósito da religião era favorecer o relacionamento com Deus e com os outros, e não substituí-lo. Às vezes, as pessoas usam a religião para se sentirem melhor, exatamente como os viciados com as drogas. No caso da idolatria, as leis e os rituais religiosos se tornam a droga, proporcionando às pessoas a ilusão de serem melhores do que realmente são. Princípio espiritual. A religião é um caminho e não um destino. A terapia pode ser um vício? Confiai em Deus, João 14:1. Nem todo mundo que procura terapia realmente deseja lidar com seus verdadeiros sentimentos.
O objetivo de algumas pessoas é simplesmente fazer com que seus problemas desapareçam, sem de fato procurar entendê-los. Quando a terapia é usada desta forma, ela corre o risco de se tornar uma espécie de droga viciadora. A tentativa de evitar sentimentos difíceis conduz ao vício, não à genuína expressão deles. Júlia foi criada em uma cidade conservadora em meio oeste, onde aprendeu a importância de uma boa ética de trabalho, junto com valores religiosos tradicionais. Ela é conscienciosa a respeito de tudo o que faz e sempre mantém a palavra quando assume um compromisso. Seu relacionamento com a mãe foi horrível e ela tem dificuldades em relacionar-se com o marido, mas recusa-se a admitir que a mãe e o marido tenham qualquer parcela de culpa na infelicidade da sua vida. Isso são águas passadas, disse quando fiz perguntas sobre a sua infância. Sou a única responsável pelos meus problemas na minha vida. Ninguém mais é culpado. Apesar de sentir-se mal, Júlia não consegue imaginar como poderia modificar sua vida. Júlia era excessivamente responsável. Ela se culpava por tudo o que estava errado na sua vida. Não procurou a terapia para entender seus sentimentos, pois achava que já os entendia. Ela acreditava que estava errada e apenas queria que eu lhe dissesse como se comportar para melhorar a situação. Havia muitas coisas que Júlia precisava entender a respeito de si mesma, mas era difícil convencê-la disso. Por exemplo, ela se sentia culpada com relação ao seu sentimento com a mãe e o marido, assim como a respeito de muitas coisas na sua vida, e culpava-se como um tipo inconsciente de autopunição. Infelizmente, Júlia estava querendo usar a terapia para eliminar esses sentimentos em vez de trazê-los à tona. A terapia é extremamente útil para as pessoas que chegam à conclusão de que não têm respostas para seus problemas e desejam entendê-los. Júlia estava convencida de que fazer perguntas sobre os seus sentimentos ou o seu passado era uma perda de tempo. Muito bem, eu me sinto triste a respeito disso, disse ela quando descobrimos seus sentimentos de dor com relação ao seu casamento. Então, o que é que eu posso fazer de diferente? Ela se preocupava em mudar seu comportamento sem perceber que suas atitudes provinham de sentimentos que precisavam ser examinados. Ela estava convencida de que concentrar-se nos sentimentos só iria piorar as coisas. A terapia de Júlia começou a funcionar melhor quando ela finalmente foi capaz de abrir-se aos seus sentimentos mais profundos e acreditar que esse procedimento a ajudaria a crescer. Embora não pudesse percebê-lo, ela estava antes tentando usar a terapia como um vício. No entanto, a terapia usada para evitar os sentimentos dolorosos não ajuda as pessoas a mudar. Além disso, como Júlia descobriu, tampouco as ajuda a confiar mais nos relacionamentos, inclusive no relacionamento com Deus. Júlia começou a sentir-se diferente a respeito da sua vida quando parou de tentar fazer com que eu lhe dissesse o que fazer e começou a procurar descobrir como se sentia com relação ao que tinha feito. Ela percebeu que os seus sentimentos de culpa faziam com que ela se criticasse demais e começou a compreender a diferença entre autocondenação e responsabilidade. Passou a usar a terapia para descobrir como usar os sentimentos de uma maneira construtiva nos seus relacionamentos com os outros. Quando a terapia tornou-se um recurso capaz de ajudá-la a ser mais consciente, o relacionamento dela com a mãe, com o marido e com Deus melhorou muito. Jesus acreditava que precisamos confiar em Deus. Para ele, Deus era a fonte suprema de força e poder para viver a vida. Algumas pessoas religiosas criticam a terapia acreditando que ela nos afasta de Deus. Em geral,
Quem acha isso tem pouca experiência com a terapia ou tentou usá-la como um vício. Descobri que, pelo contrário, as pessoas que se tornam mais maduras e conscientes através da terapia conseguem aprofundar a sua confiança em Deus e nos outros com muito mais liberdade. Para Jesus não havia conflito em confiar em Deus e depender dos outros. Ele dependia dos amigos mais chegados e os estimulava a depender dele de uma maneira que fortalecia a confiança deles em Deus. A nossa capacidade de contar com um dos nossos sentimentos mais íntimos profunda a nossa capacidade de ter fé. Princípio espiritual. A terapia é um processo de dependência saudável. A nossa capacidade de contar com os outros, compartilhando os nossos sentimentos mais íntimos, aprofunda a nossa capacidade de ter fé. Princípio espiritual. A terapia é um processo de dependência saudável. Ter necessidades não faz de nós pessoas carentes. Confiai também em mim. João 14:1. Eu gostaria de trabalhar a minha autoestima, anunciou Grace na nossa primeira sessão. Sei que pode ser difícil, mas a maioria das pessoas não me compreende. Espero que você possa me ajudar. Grace fizera terapia antes e acreditava que tinha progredido muito, mas ainda se sentia mal a respeito de si mesma e queria tentar melhorar este sentimento. Era muito insegura na presença de outras pessoas e não tinha muitos amigos. Frequentava algumas reuniões de grupo na sua igreja, mas nunca tinha feito amizade com ninguém. Grace se via como uma pessoa desajustada que queria desesperadamente pertencer a algum grupo. Se alguém lhe dava atenção, ela se agarrava a essa pessoa como se este fosse o único contato humano que iria obter. Grace detestava ser tão carente, mas não conseguia mudar. No início, Grace telefonava para mim com relativa assiduidade entre as consultas por causa de alguma crise sobre a qual queria conversar. Aumentamos a frequência das sessões, o que ajudou, mas Grace ainda se via envolvida em estados emocionais com os quais não conseguia lidar. Ela precisava telefonar-me para pedir ajuda. Grace não queria admitir, mas estava com medo de ter me transformado em um ídolo e de ser uma pessoa fraca demais para lidar com as dificuldades sem a minha ajuda. Era como se fosse viciada no nosso relacionamento, precisando de doses regulares de minha ajuda para conseguir atravessar a maioria dos dias. Com o tempo, Grace e eu viemos a perceber que o seu problema não era o fato de ela depender excessivamente de mim, e sim de ela ter horror de depender de mim. Quando coisas desagradáveis lhe aconteciam, ela dizia para si mesma que dessa vez não iria me telefonar, porque precisava lidar sozinha com os problemas. Essa situação acabava causando mais ansiedade, pois além de enfrentar o problema que a estava incomodando, ela ainda tinha que lidar com a vontade de não precisar de mim. O aumento da ansiedade fazia com que Grace sentisse uma necessidade ainda maior de falar comigo, vontade que procurava combater, e em pouco tempo ela se via dominada por um pânico insuportável. Grace acabava sentindo-se como um viciado em drogas na fase de desintoxicação, precisando desesperadamente ouvir a minha voz para se acalmar. As coisas começaram a mudar quando ela parou de achar que era excessivamente carente e compreendeu que precisar de mim era uma parte normal do processo de terapia.
Quando Grace aceitou o fato de que dependia de mim, ela ficou mais livre para lidar com os seus sentimentos durante a semana sem o peso da vergonha de ter necessidade de falar comigo a respeito deles. Seus telefonemas diminuíram, porque ela já não se criticava tanto por querer me telefonar. Na maioria das vezes, passou simplesmente a ligar para minha caixa postal e deixar uma mensagem, sem precisar que eu ligasse de volta. O simples fato de saber que podia contar comigo já era o suficiente. Como Grace não estava mais se sentindo tão mal por precisar de mim, deixou de alimentar sentimentos muito negativos com relação a si mesma. Afinal de contas, talvez ela não fosse uma pessoa tão fraca, mas apenas uma mulher que de vez em quando tinha sentimentos intensos e queria ter a certeza de que outra pessoa entenderia. Apesar de ter demorado um pouco, Grace veio a compreender um aspecto fundamental na sua condição humana contra o qual estivera lutando. As pessoas são criaturas dependentes. Precisamos dos outros para sermos completos. Grace percebeu na sua própria vida que Jesus pedia que confiássemos nele, não porque fôssemos fracos e carentes, mas porque essa é a única maneira pela qual podemos crescer plenamente. Jesus encorajava as pessoas a confiarem nele e a contarem com ele. Ele não encarava a dependência como um problema, mas como algo necessário para uma vida espiritual realizada. Jesus compreendia que os seres humanos precisam depender de Deus e dos outros para sobreviver. Tentar ser totalmente independente significa rejeitar a nossa natureza fundamental. Para Jesus, a nossa capacidade de ser vulneráveis e acolher a nossa dependência é que nos conduz à totalidade. Aqueles que se recusam a ser dependentes estão apenas fingindo que têm tudo de que precisam. Princípio espiritual: ter necessidades não nos torna carentes.